CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, período de Black Friday. Dá para comprar um modelo assim super, hiper novo, top de linha na Black Friday? Exatamente. A gente, na quarta-feira, deu dica de aparelhos até R$1.000, né? Ou seja, aparelhos mais básicos, mas que dão conta do recado para quem quer responder a rede social, quem quer mandar suas mensagens lá integradas lá nos seus comunicadores instantâneos, né? Ou mesmo navegar na internet também. Então, demos dicas lá de vários aparelhos até R$1.000, né? Tanto de Motorola, Samsung, e Xiaomi também, né? Para isso. E agora vamos falar para aqueles que querem gastar, né, um pouco mais, né? Ou seja, o bolso não é limitação, então ele quer agora aparelhos mais sofisticados e mais tecnológicos para isso. Então, os aparelhos que a gente vai falar aqui hoje são aparelhos que têm com custo mínimo a partir de R$5.000, né? Não são aparelhos baratos, né? Todos eles têm recursos de inteligência artificial, telas mais brilhantes, contrastes melhores e chips, né, de processador bastante poderosos. A diferença basicamente fica em detalhes como taxa de utilização da tela, potência e qualidade da câmera, né, para isso, né? Então, é difícil até comparar um com o outro, porque cada fabricante, basicamente, do top de linha chama atenção para algumas coisas para isso. Mas vamos lá falar. O primeiro deles é o Galaxy S24 Ultra, né? É o modelo mais caro da Samsung, principal aposta da sul-coreana aí para bater de frente com os iPhones, iPhone Pro e Pro Max, né, para isso. Então ele tem como destaque, fica a tela bastante brilhante e uma câmera de 200 megapixels. É bastante, viu? 200 megapixels é realmente uma tela bastante potente para isso. Tem conexão 5G, NFC, o Galaxy aí, que é a inteligência artificial do Galaxy, né? 12 GB de memória, RAM, né? E tem um armazenamento de 512 gigabytes. O preço dele está a partir de R$9.500 no mercado. Outro concorrente direto do Samsung S24 Ultra é o iPhone 16 Pro Max, né, que é o mais poderoso iPhone que a Apple oferece nesse momento, né? Preço bastante elevado, né, com chip A18 Pro, que é um chip bastante potente, né, para a linha da Apple em relação a isso. Tem lá a otimização do sistema operacional para essa linha, e a bateria, segundo o fabricante, dura mais de um dia para isso, né? Ele tem também 5G, NFC, o Apple Intelligence, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. O preço dele a partir de R$11.300, né? Então, também é um preço bastante salgado para isso. Saindo da linha Samsung e Apple, a gente tem o Motorola Edge 50 Ultra, né? Que ele é um celular premium da Motorola. Ele tem uma tela com uma taxa de refresh bastante rápida, o que mostra, que dá a sensação para o usuário, né, de uma imagem muito mais fluida de vídeos, né, para isso, né? E tem um processador bastante rápido, o Snapdragon 8S, para isso, né? Ele tem também a mesma característica, 5G, NFC, tem o Moto AI, que é a inteligência artificial da Motorola, né, para isso, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. O preço fica em torno de R$5.000. É o produto mais barato desse top de linha, o Motorola Edge 50 Ultra. E por último, a gente tem o Xiaomi 14T, que é o topo de linha também, né, da Xiaomi, né, com configurações bastante potentes também nesse caso, né? Ele tem lá uma tela de 6,67 polegadas, também tem lá 5G, NFC, o IA, a inteligência artificial da Xiaomi, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, com preço a partir de R$5.600, né? Um pouquinho mais caro lá do que o do Motorola. O lado negativo, né, é que ele vem, no caso do Xiaomi especificamente, vem com uma série de aqueles aplicativos pré-instalados, os chamados bloatwares, que fica perturbando muitos usuários. Não gosto daquela situação de aplicativos que eu não consigo apagar, né? Mas aí tem os 4 modelos aí de aparelhos mais potentes que a gente encontra agora no mercado nacional. Do Samsung, o S24 Ultra, o iPhone 16 Pro Max, o Motorola Edge 50 Ultra e o Xiaomi 14T. Então são opções aí desde R$5.000 até 11.000 e alguns trocados aí de aparelhos que a escolha, né, do usuário.
Oi, agora, você falou do S24 aí, desses telefones que são mais modernos, potentes. A gente já está em novembro. Na virada do ano aparecem outros melhores do que esse ou a diferença é muito pouca, Gilberto? Provavelmente não. Esses aparelhos vão ser o que vão ser, as fabricantes escolheram como para enfrentar a concorrência agora no Natal, né? Uhum. Praticamente para o Natal. A gente já deve ter lançamentos mais para o ano que vem, 2025, né? Para isso. Agora, uma curiosidade interessante, a gente observa os vários celulares, a gente não tem uma novidade muito grande na área de tecnologia. Talvez um processador um pouco mais rápido, né? Uma câmera com um pouco mais de resolução, mas a gente vê que os celulares começaram a chegar numa certa tecnologia que o hardware, né, tem pouca diferença, basicamente, né? O que a gente tem, basicamente, de diferença mesmo é a parte de inteligência artificial, aplicativos mais sofisticados, né, integração com outras plataformas, mas a gente vê que aquela situação do passado, né, que cada lançamento era um salto de tecnologia de um aparelho para o outro, a gente não está vendo mais isso muito frequentemente. Uhum. Inclusive, o último lançamento da Samsung, o que você falou do S24 Ultra, né? Uhum. Quando eles já lançaram com a campanha da inteligência artificial, mas o S23, que é o anterior, também recebeu atualização para ele. Exatamente, exatamente. Como também o próprio iPhone, né? O iPhone 16, o 15 também vai receber, né? E o 14 não está confirmado ainda, mas pode ser que também receba a inteligência artificial da Apple. Ou seja, a inovação agora está no lado do software, não está muito mais do lado do hardware, até porque os hardwares são bastante potentes. Você tem aparelhos aí de 12 GB de memória RAM. Muitos notebooks não têm essa capacidade toda de memória RAM, né, de 12 GB. Normalmente é 4, 8, né? E raros são os notebooks que têm 16 GB de memória RAM. Então você vê que os aparelhos são bastante potentes, né, no sentido de hardware para isso, e a inovação agora vai estar voltada para o software. E aí, nesse caso, como eles estão mais ou menos brigando entre si, para o ouvinte escolher, ele pode, de repente, eu prefiro um que tenha uma câmera melhor, aí eu prefiro outro que tenha mais memória. A escolha realmente é do gosto do ouvinte, já não é mais preço, né? É uma questão do que ele precisa mais. E tem também uma questão assim vou falando de iPhone e Samsung, que são preços próximos, né? O outro 9.500 para 11.300 mais ou menos. Os outros todos do Motorola e do Xiaomi já estão numa categoria de preço menor, né? Em torno de 5.000, 5.600 reais. Então já não é parecido com o do iPhone e do Samsung. E aí, na verdade, imagino que a escolha do ouvinte vai ser mais no sentido de plataforma. Eu gosto mais da plataforma da Apple. Eu já tenho um Mac, eu já tenho um iPad, então eu vou comprar um iPhone. Não, eu tenho um tablet já da Samsung, né? Eu tenho os relógios da Samsung também, e aí eu vou dar preferência ao celular da Samsung. Mas acho que no sentido de ecossistema, né? O nosso ouvinte vai escolher mais no sentido de olhar o ecossistema em que aquele aparelho vai estar inserido. A interação dele com os outros equipamentos da mesma marca na casa, né? No trabalho. Exatamente. Isso, exatamente. Gilberto, a Maria Regina está aqui te fazendo uma pergunta. Ela disse que está precisando trocar o celular dela e ela queria um Moto G, mas ela queria num preço mais em conta, entre R$1.000 e R$1.500. O que você indica para ela? Então, a gente na semana passada, a gente deu algumas dicas de telefones que eram bons e baratos. Na verdade, inclusive no caso do Motorola, a gente falou de vários, né, aparelhos que tinham até preços mais em contas do que esse, né, como, por exemplo, o G34, que era um aparelho, né, o Moto G34, um aparelho na faixa de R$850. Ele tem 5G já tem NFC, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. É um aparelho bastante bom, viu, assim, pelo preço que ele está sendo cobrado, R$850 em média, né, para isso, com a câmera de 50 megapixels, então, ou seja, não é uma câmera bastante razoável, né, para isso. Talvez seja uma opção interessante para ela. Qual é, então? É o Moto G34. Moto G34, Maria Moto Regina. G34, isso. Né? Dá uma olhada lá, vai ver na loja, de repente pode ser que você goste. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma observação. O Renan está aqui dizendo, celular de R$5.000 não compro, quanto mais um de 11 mil.
Pois é, aí eu te pergunto sobre custo-benefício, porque tem gente realmente que troca celular igual troca de carro. Todo ano pega um carro novo, todo ano pega um celular novo, né? Mas Aham. tem gente que investe muito num celular, um top de linha desses aí, do iPhone, por exemplo, e só vai trocar de celular daqui a 4 anos, mas quer um celular que dure tudo isso. Fala um pouco dessa relação custo-benefício, por exemplo, até pegando a Maria Regina aqui, você indicou o 34, né? O G34. Como é que fica a relação custo-benefício desses celulares que são mais em contas com aqueles mais caros? Tem a questão da durabilidade, eu sei que a bateria está no meio também, que pode fazer diferença. Como é que funciona isso, Gilberto? Então, os celulares que a gente sugeriu na quarta-feira, todos eles tinham baterias muito grandes, na ordem de 5.000 mAh, ou seja, baterias que certamente, para esse tipo de aparelho, vai durar o dia todo. Então, ou seja, na verdade, a escolha, me imagino, a escolha do nosso ouvinte aqui, que quer um aparelho que não seja tão caro assim, é basicamente olhar o que ele pretende com o aparelho, né? Ou seja, ele pretende jogar? Não, aí ele precisa de um aparelho realmente que tenha uma tela maior, que tenha uma taxa de refresh da tela melhor e tenha um processador melhor também. Agora, se é um uso convencional, ou seja, rede social, navegação na internet, conversas de chat via WhatsApp, né, ou Telegram para isso, esses aparelhos que a gente conversou na quarta-feira atendem plenamente bem. Talvez não durem 4 anos, né? Uhum. Como você falou, é verdade, um aparelho desse de 9.000, 11.000 reais, a estimativa dele de durabilidade é pelo menos 4 anos, né? Inclusive, os fabricantes garantem, a Samsung inclusive garante que os aparelhos top de linha dela receberão atualização do Android durante os próximos 4 anos, né? A partir do lançamento. Então, ou seja, são aparelhos que são feitos realmente para durar um tempo maior, né? Ou seja, investir um valor maior, né? Bem maior, na verdade, né? E vai durar uns 4 anos. Os aparelhos mais simples, né, como esses que eu comentei na quarta-feira, eles vão durar em torno de 2 anos, talvez, um pouco mais de 2 anos, né, para isso, mas vão atender plenamente. Aí, na verdade, é um pouco do bolso do nosso ouvinte, né, olhando lá os preços, e também é que tem aquelas pessoas que gostam de comprar um aparelho, não porque vão usar aquelas tecnologias todas, muitas vezes compra lá e usa 10% do que tem tecnologia, mas também a gente tem que levar em consideração que é grife, né? Uhum. A mesma coisa de automóveis. Muitas pessoas gostam de automóveis mais caros por uma questão de grife, né? Então, na verdade, alguns gostam de tecnologia, outros gostam mesmo da ostentação. Uhum. Quem pode, pode, né? Quem não pode, continua Exatamente. se sacudindo. Olha, e o Exatamente. Júlio, antes da gente ir para o Viralizou, o Júlio está perguntando, para um celular de 11.000, vale a pena fazer seguro? Então, essa é uma questão interessante, né? Ou seja, é independente do valor, Júlio, de qual é o valor, porque assim, os telefones eles já têm um certo nível de garantia, né? Contra muitas vezes queda, ou muitas vezes alguma falha em relação a isso. E aí, o seguro seria para cobrir coisas que a garantia já não cobre. Então, por exemplo, algumas garantias não cobrem tela, né? Se a tela teve algum dano na tela, alguns não cobrem. Outros não cobrem bateria também, né, da garantia. Então é bom dar uma olhada também nessa situação. Ou então na parte de roubo, né? Aí depende se você anda, né, tem um lugar um pouco mais perigoso, você leva o seu telefone para alguns lugares que oferecem um risco maior, talvez seja interessante realmente fazer um seguro desse aparelho. Uhum. A pergunta que sempre chega aqui antes da gente ir para o repórter CBN, Gilberto, rapidinho. A Renata está me perguntando aqui qual é o seu celular, o que você recomenda, iPhone ou Samsung? Então, eu tenho, né, um S22, né? Já tem 2 anos que eu tenho. Ele foi logo no lançamento do S22, né? Eu adquiri lá. E ele deve estar me atendendo super bem e vai ficar durante pelo menos mais 2 anos comigo, né, nessa situação. Entre iPhone e Samsung, eu sou extremamente suspeito para dar essa opinião. Na verdade, eu sou um fã da linha da Samsung, já tem algum tempo que eu troco os meus aparelhos sempre com aparelhos da linha da Samsung S, né? Uhum. Parece que vai mudar de nome agora, não vai ser S mais, os próximos lançamentos de top de linha não vai ser mais, mas não falaram ainda como é que vai ser a letra, mas parece que vão trocar de nome. Mas assim, eu gosto pelo ecossistema da Samsung, mas que eu me acostumei com ele já, de como é que é a administração, o que tem no aparelho em si. Então, assim, é uma questão aí de gosto. Na verdade, essa questão de que não tem antivírus, tem vírus, né, para Android, não tem para iPhone, isso tudo já é passado. Caiu por terra, Na verdade, né? é tudo muito igual hoje, estão realmente muito igual. O que é importante, na verdade, aquilo que eu comentei, que é o ecossistema. Ou seja, você já tem um Mac, já tem um iPad,
já tem um Apple Watch, vai para um iPhone, né? Não tem dúvida. Gilberto, a gente está indo para o Repórter CBN, mas a gente tem 2 ouvintes aqui que seguem mais ou menos a linha dos Samsungers, a eterna briga dos iPhoners com os Samsungers. Olha, o Jorge Luiz, ele está dizendo o seguinte: encontrei um Samsung A15 5G por R$ 8.950. Ele pergunta, tá bom o preço? E o Gerson Rabelo dizendo, olha, o A55 da Samsung é um ótimo aparelho. Deixa eu ver isso. Vamos lá para o Repórter CBN, então. Na volta você responde o Jorge Luiz? Vamos lá. De volta com o nosso CBN A Tecnologia, Gilberto Sudré conosco. Gilberto, ouvinte consertou aqui. O dedinho dele bateu na tecla 8 e 9 ao mesmo tempo, tá? Então, Jorge Luiz diz que encontrou um Samsung A15 5G por R$ 850. Ele pergunta se tá um bom preço. Agora porque sim, né? Porque quando você tinha falado, eu falei, nossa, mas na verdade... Dá o preço de um S. Exatamente. Na verdade, o preço dele, do nosso ouvinte, é exatamente nessa média de R$ 810. Então, está num preço bastante razoável. É a versão 4G, provavelmente, né? Não, ele disse que é 5G. Ele já disse que é 5G. Então tá excelente o preço, porque a versão de 5G está mais de R$ 900 a média. Então tá um preço muito bom para R$ 850. Eu diria que é um bom investimento. Na verdade, esse A15, na verdade, o Samsung A15 ou o Motorola G34 seriam as minhas duas escolhas se eu fosse comprar um aparelho mais em conta, porque são os 2 modelos que têm 5G. Né? Os outros todos que a gente falou na quarta-feira só tinham 4G, então é uma boa escolha e realmente está um preço bastante bom para o nosso ouvinte. O Gerson dizendo que o A55 da Samsung é um ótimo aparelho e o Jorge falando do A15. Como é que é essa evolução de número? A15, A25, A35, A55, é assim, Gilberto? Como é que faz isso? A Samsung tem adotado a série A para os aparelhos mais de meio da linha, né? Ou seja, e os S para o topo de linha, para isso. E ela tem uma sequência. Na verdade, nem sempre essa sequência de numérica é a sequência de ordem de lançamento. Muitas vezes eles têm um modelo que eles fazem um modelo mais antigo, faz uma repaginação, aí sai um outro modelo mais novo. Então, ou seja, tem que olhar realmente a configuração de cada um deles para saber exatamente qual é a versão que tem, ou qual é a característica que aquele aparelho tem. Quanto maior, mais moderno, por exemplo, do A15 para o A55? Normalmente sim, mas tem algumas alterações nas configurações de aparelhos antigos que talvez fique... Que mude um pouco a característica. Um aparelho talvez um número um pouco menor é melhor do que um mais novo, né, para isso. Entendi. Antes do Viralizou, para a gente encerrar aqui os nossos ouvintes, Giovanni perguntando se tem algum celular que tenha mais segurança contra invasão e desbloqueio não autorizado. Na verdade, são todos, assim, todos eles, quando bem configurados, quando você usa um bom antivírus e você principalmente tem bom senso no uso e navegação dele, eu diria que os aparelhos são bastante similares, né? Todos eles na relação à segurança. Né? Eu não usaria só a questão de biometria para desbloquear com a biometria facial. Né? Usaria ou o PIN, que é o mais seguro de todos, ou a impressão digital. Tá certo. Vamos para o Viralizou, então? Vamos lá. Viralizou. Começamos por onde? Vamos começar, Patrícia, falando aqui do WhatsApp, que libera transcrição de áudio agora para todos os usuários. Então agora você vai poder pegar, né, um texto, né, converter uma mensagem de voz para texto. Então você pode receber uma mensagem de voz muitas vezes no WhatsApp e não consegue ouvir naquele momento, porque você está num local que você não pode ouvir aquela mensagem. Ele vai conseguir transcrever, né, aquela mensagem de voz em texto. Na verdade, tinha só essa função estava disponível apenas para a versão beta e agora basicamente ele está funcionando para todos os usuários à medida que vão sendo atualizados as versões do WhatsApp, né? Então como é que você faz? Basicamente você abre a configuração do WhatsApp, seleciona em conversa e ativar, vai ter uma opção lá chamada transcrição de mensagem de voz e aí ele vai fazer automaticamente essa transcrição das mensagens de voz que você vai escolher, você vai receber. E você tem que escolher, na verdade, né, o idioma que você quer fazer a transcrição, né, para isso. Então, vai ser bem interessante aí para quem precisa, né, muitas vezes,
fazer uma transcrição de uma mensagem de áudio que não consegue ouvir naquele momento. Uhum. A notícia que me chamou a atenção essa semana é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está pedindo que o Google venda o navegador do Chrome, né? Ou seja, porque o Departamento de Justiça está considerando que o Google, sendo dono do Chrome, é uma monopólio, né, que ele está fazendo em relação à parte da internet. Então, se esse processo for adiante, realmente o Google vai ter que vender, né, o navegador Chrome para uma outra empresa para que assuma, então, exatamente essa função lá de manutenção, né, e evolução do Chrome. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Já houveram outras situações parecidas com elas nos Estados Unidos, de empresas que tiveram que vender parte delas para não configurar monopólio. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar ao longo do caminho, né, para isso, né? Uhum. E, por último, uma notícia que é importante para os usuários de iPhone, né? iPhones antigos, ou seja, de iOS 8 e anterior, vão ficar sem backups do iCloud a partir de dezembro agora. Então, a Apple anunciou que quem tem a Apple com iOS versão 8 ou anterior, não vai mais funcionar o sincronismo de backup para o iCloud a partir de 18 de dezembro, né? Então, atento aí quem está usando a iOS dessas versões, porque tem que garantir o backup do seu aparelho de uma outra forma, que não vai ser mais possível fazer o backup via iCloud. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez. Ó, tem mais uma pergunta para você aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver. A Solange tem uma dúvida sobre armazenamento. Uhum. O Zé Carlos consegue explicar para a gente melhor, não é isso, Zé? Isso aí, Gilberto. A Solange disse que também tem um Samsung S22, mas ela está com um problema. Aí ela mandou um print daquela parte que mostra o armazenamento interno. Diz que está com 99% usado, o celular dela tem 256 GB de capacidade, está com 255 utilizado. Só que o problema, segundo ela, é que lá no próprio celular ele vai elencando, né, o que está ocupando o armazenamento. Vídeos, documentos, imagens. Só que outros arquivos nessa categoria está com 209 GB. E ela não consegue entrar nesses outros arquivos para apagar, para liberar esse espaço. Provavelmente. E ela diz que não consegue remover ou acessar o que tem ali. Aí ela está pedindo uma dica. Provavelmente esses outros arquivos são arquivos de cache de rede social, por exemplo. Então ele entra lá no Facebook, se ela tem instalado o Facebook, se ela tem instalado outras redes sociais lá, e dá uma entrada na parte de configuração, aplicações, entra naquele aplicativo e vai dizer em cada aplicativo quanto cada aplicativo está instalando. Então não é exatamente uma foto, vídeo ou áudio, mas são arquivos de controle daquela rede social, daquele aplicativo de rede social. Ou pode ser também conversas, muita coisa, mas conversas de WhatsApp também. Então, pode ser, que é coisa que não apareça, pode ser, por exemplo, cache de redes sociais, por exemplo. Então, ou seja, entrar lá no configurações de aplicativos, e aí na parte de aplicativos, entrar nos aplicativos tipo rede social, Facebook, Instagram, que pode ser arquivos de controle dessas redes sociais que estão sendo armazenadas, e aí não aparece como foto, vídeo, né, ou áudio, e aparece como outros arquivos. Ou pode ser conversas do próprio WhatsApp também, para isso. Então, a alternativa aí é ela entrar em cada aplicativo que ela imagina, e ali já vai ter uma visão de quanto de cada aplicativo está ocupando do espaço de memória do celular. Tá certo. Para terminar, o Ricardo, poxa, liguei o rádio agora, pode repetir os modelos ditos, Samsung A15 e o outro Samsung A55, que é a dica do Gerson Rabelo, certo? Isso. Para Samsung... Para 5G, ele está perguntando. Para 5G é o A15 ou o G34 da Motorola. Ah, sim. Para 5G, então, A15 ou Moto G34. Que são aparelhos na faixa de R$800 a R$900, mais ou menos, todos os dois. Tá certo, então. Gilberto, obrigada mais uma vez. Bom final de semana para você. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes. Um excelente final de semana para todos. Obrigada, viu?